E aí pessoal, tudo bom? Olha eu aqui mais uma vez, trazendo mais uma série do cristianismo. Esse vai ser o nosso segundo vídeo sobre a história do cristianismo na China. No vídeo anterior eu falei sobre o início do cristianismo, os primeiros cristãos chegar na China, que foi os nestorianos lá por volta do século 7, e os jesuítas também, os jesuítas católicos que chegaram na China lá por volta do século 16 e século 17. E também Robert Morrison, o primeiro protestante a chegar na China lá por volta também do século 18, fez um bom trabalho, desempenhou. Todos esses que chegaram na China, eles tiveram papéis importantes que desenvolveram um grande trabalho missionário. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre a história de George Clark e Fanny. Isso mesmo, quero falar que fizeram parte da missão de Londres para o interior da China, que era o grupo de Hudson Taylor. Então esse casal, eles seguiram os mesmos passos de Hudson Taylor na cidade de Dali e outras províncias. Então eu vou estar abordando sobre este assunto. Então desde já quero pedir para você, se inscreva nesse canal e faz um comentário aí, porque desse jeito vai estar me ajudando. Você também dê o seu like, porque isso aí me ajuda bastante. É um canal pequeno, eu preciso da ajuda de vocês, principalmente os meus irmãos em Cristo Jesus, que me acompanham, os meus seguidores, que não professam nenhuma fé, mas seguem o canal. Eu fico muito grato que vocês estão me acompanhando. E quero avisar para vocês também, aí do canal, que eu vou estar fazendo outro canal, um canal novo, e esse canal novo, ele vai estar mais sendo assim mais voltado para a pregação da palavra, né, da palavra pura, a Bíblia. Porque até então, esse canal meu aí, vocês já deram para notar que eu trato de vários assuntos, documentários, às vezes faço algum comentário em cima de algum assunto. Então esse canal é específico para isso. Aí só que tem pessoas que às vezes não estão acostumadas com falar um pouco teológico e está acostumado mais com coisas simples. Então eu vou fazer um canal só de pregação, de estudos bíblicos, mais voltado para o estudo bíblico. Então desde já, vocês que me seguem, fiquem já no alerta aí e quero a ajuda de vocês para compartilhar. Mas esse canal aí que vocês me seguem é um canal onde eu abordo vários assunto mais voltado para o tema religioso, né? Por tema religioso. Então eu agradeço a vocês e vamos conferir o nosso documentário sobre George Clark e Fanny. Vamos lá? Você sabe quem foi George Clark e Fanny? Hoje nós vamos falar um pouco da história deste casal missionário que foram para o interior da China. O nome George Clark em chinês é Wang Gashang, que significa fragrância ou flores e frutas. George Clark foi membro ativo da missão de Londres para o interior da China desde 1865. Clark deixou a Inglaterra em 1881 com Fanny, a esposa suíça. Chegou à cidade ancestral de Dali, passando por Myanmar e pela província de Guizhou. George Clark e Fanny foram quase certamente os primeiros missionários da região. No início, imprimiram panfletos cristãos e os entregavam em mercados. Distribuíam também balas para as crianças. Mas logo perceberam que os panfletos eram tanto inúteis, pois os bai eram analfabetos. E o próprio conhecimento de mandarim e chinês do casal foi de pouca utilidade na comunicação com o povo que falava apenas a língua bai. Os bai eram nativos da cidade de Dali e de algumas províncias, de alguns vilarejos, nos lugares montanhosos. Então o casal decidiram então aprender a linguagem nativa
ao mesmo tempo que iniciava programas de alfabetização nas aldeias, ensinava as pessoas a cantar hinos em chinês. Eles também aprenderam a imitar as danças ancestrais de adoração dos Bai. Incorporaram algo daquela cultura em seus ensinamentos cristãos. Logo o casal Clark passou a se vestir com trajes Bai e a dançar ao ritmo de congos e tambores na rua, a fim de atrair pessoas e espalhar o Evangelho. Notemos que este casal ele seguiu o mesmo exemplo de Hudson Taylor. Hudson Taylor, que foi um grande missionário, que procurou os lugares mais remotos da China, somente o interior, aonde ninguém pregava o Evangelho. Hudson Taylor ele viu a necessidade de se adaptar à cultura chinesa, se vestir como chineses, aprender o idioma. Então, o casal Clark, eles fizeram a mesma coisa, a fim de atrair pessoas e espalhar o Evangelho. Eles escreviam hinos usando um popular formato local de cantilha. Houve-se histórias sobre como os Clark visitavam as aldeias Bai para passar o tempo com músicos e eram vistos dançando nas noites de luar perto do lago Erai. Os Clark viveram em Dali por 2 anos, mas tiveram sucesso limitado. Eles criaram uma escola que atraiu apenas 3 alunos. Fanny ficou grávida e deu à luz a um filho, e deram-lhe o nome de Samuel Dali Clark, em homenagem à cidade de Dali. 2 meses após o parto, Fanny adoeceu seriamente. A notícia da doença se espalhou com rapidez entre os seus vizinhos chineses, que vieram a consolá-la. Eles se comoveram profundamente por sua bela voz e pelo otimismo demonstrado durante a doença. Ela havia deixado instruções com o marido para que fosse enterrada em Dali, de modo que pudesse fazer parte da montanha Xiangshan e do lago Erai. Sua morte inspirou muitos, e os seus amigos e vizinhos chineses, e aos amigos e vizinhos deles, afluíram para a igreja e foram batizados. Assim teve início o cemitério cristão ao pé da montanha Xiangshan. Nos muros que cercavam o cemitério, artesãos cravaram cruzes e versículos bíblicos em chinês e inglês. George Clark enterrou a esposa na manhã de 30 de outubro de 1883. Foi o primeiro funeral do tipo a que a população local assistiu. Para eles, despachar os mortos envolvia queima de incenso, entoação de sutras e danças xamânicas. Agora, eram convidados a compreender que a alma de Fanny estava ascendendo ao céu, aonde estaria com Deus. Nos anos seguintes, pelo menos 50 cristãos estrangeiros serviram as comunidades em Dali. Segundo o livro A História do Cristianismo em Dali, escrito e publicado em 2005, entre 1881 e 1949. A cidade se tornou uma importante base cristã no sudoeste da China. Na linda região pontilhada de lagos, margeada por montanhas, as igrejas se espalharam por toda a área rural,
atraindo mais de 100 mil seguidores. Os missionários construíram hospitais e orfanatos e escolas. Observamos nessa história os grandes heróis que deixaram a Inglaterra e partiram para a China. A contribuição desses homens e dessas mulheres foi grande, mas George Clark, deixando o seu exemplo e a sua história, aonde muitos não esqueceram a história de George Clark. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e não perca os próximos vídeos sobre a história do cristianismo na China. Que Deus abençoe.